Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick Ronkoski aqui do Falando de Ioiô, eu sou campeão brasileiro de ioiô e nesse vídeo aqui eu queria dar 10 dicas para você melhorar no ioiô, para você evoluir no ioiô. Então depois da vinheta a gente vai para essas dicas. Bom pessoal, eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu estava pensando em coisas que eu gostaria de ter sabido quando eu tinha começado a jogar. Eu que jogo aqui há mais de 10 anos, ioiô praticamente todos os dias, e coisas que eu queria que alguém tivesse me falado que me ajudassem a evoluir mais. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 10 dicas. Algumas são óbvias, outras nem tanto. E a dica de número 1 é a seguinte: treine regularmente. Sim, isso pode parecer um pouco óbvio, tá? Mas é importante você praticar um pouco todo dia. Eu sinceramente acho que se você praticar 15 minutos por dia, é melhor do que você praticar 1h30, 2 horas, só que só uma vez na semana. Tá? Eu acho que você praticar um pouco todos os dias vai ajudar você a se familiarizar mais com o ioiô, a aprender mais, a evoluir mais. Também não vai correr o risco de você esquecer o que aprendeu, então se você aprendeu alguma coisa hoje, amanhã você já está praticando isso, tá? Então eu sugiro muito que vocês sempre pratiquem um pouco todo dia. Então treine regularmente, não fique em longos períodos sem praticar, porque daí você acaba esquecendo um pouco o que você aprendeu. Dica de número 2. Não se limite ao ioiô de eixo fixo. Aqui eu tô com um ioiô de eixo fixo mais tradicional para mostrar para vocês, que é aquele ioiô que você vai aprender as suas primeiras manobras, as manobras mais simples, as manobras mais clássicas e mais básicas, que você vai conseguir fazer algumas coisas, mas não tanto. Vai chegar um ponto, e não vai demorar muito para você perceber isso, que você vai sentir que o ioiô tá te limitando, porque querendo ou não, o ioiô de eixo fixo, ele não vai girar tanto, não é tão fácil acertar ele em cima da corda, e por mais que seja até possível você fazer alguma coisa mais avançada nele, não quer dizer que seja fácil. Eu, por exemplo, só consegui fazer essa manobra no eixo fixo porque eu aprendi antes no ioiô de rolamento. Então o ioiô de rolamento que vai permitir que você aprenda muitas dessas manobras mais avançadas. Então sair de um ioiô de eixo fixo para um ioiô de rolamento eu considero muito importante. O ioiô de rolamento, ele tem um formato mais aberto, ele vai dormir mais tempo, vai ser mais fácil você encaixar ele na corda, mais fácil aprender outras coisas, então eu sugiro muito investir num ioiô de rolamento. Mas qual ioiô? Tem que investir centenas de reais para comprar um ioiô bom? Eu acho que não. Eu acho que a questão aqui que eu acho que você tem que levar em consideração para evoluir no ioiô, para realmente evoluir, é ter um ioiô de rolamento que seja não responsivo. Como assim? O que eu estou usando de exemplo aqui, ele é responsivo, ou seja, se eu puxar, ele volta. Isso de um certo modo é fácil, então você faz as suas manobras aqui, certo? O ioiô dorme e depois você consegue fazer ele voltar para a mão mais facilmente. Só que ao mesmo tempo isso vai limitar na medida em que você for tentar aprender alguma coisa mais avançada aqui, porque o ioiô vai querer voltar para sua mão quando você não quer. Então se você quiser fazer alguma coisa um pouco mais avançada, um pouco mais elaborada aqui, o ioiô não vai te auxiliar nisso. Então, o que eu acho que você precisa ter para evoluir é ter um ioiô de rolamento que seja não responsivo, tá? Esse aqui que eu dou de exemplo, eu puxo, ele não volta. Não precisa ser um ioiô super caro, não precisa ser um ioiô super avançado, mas eu acho que para evoluir você precisa de um ioiô que durma um certo tempo, Não precisa ser o melhor ioiô de todos, certo? E que seja não responsivo para você aprender, algumas manobras que você não vai conseguir fazer com o ioiô de eixo fixo ou um ioiô de rolamento aí que seja responsivo, tá? Então, use um tempinho que você tem para praticar o bind, que é a manobra que faz esse tipo de ioiô aqui voltar para a mão, certo? Que é o bind. E uma vez que você aprenda o bind, uma vez que você consiga fazer isso, que não é tão difícil de aprender, tá? É bem tranquilo de aprender se você pegar para tentar. Você vai ver que as possibilidades vão aumentar bastante para você conseguir evoluir no ioiô. Dica de número 3, o tamanho da corda. Isso é uma coisa que eu falo aqui logo no começo porque eu acho importante, muita gente não dá a devida atenção. Às vezes eu jogava, certo? E tinha dias que eu ia melhor, tinha dias que eu não conseguia acertar as manobras, tinha dia que estava mais fácil, tinha dias que estava mais difícil. Por quê? Porque eu trocava a corda gastava, certo? E quando eu trocava a corda, eu colocava uma corda de um tamanho diferente, Então, às vezes eu tava jogando com uma corda muito comprida e eu ficava me embananando inteiro aqui para acertar, parecia que era mais difícil e parecia que eu não conseguia fazer as manobras que eu já conseguia antes. Outras vezes eu tava com dificuldade em fazer manobras que eu conseguia fazer porque eu tava usando uma corda muito curta. Então, o que eu acho que você deve fazer o quanto antes
testar tamanhos diferentes, comprimentos diferentes de corda. Você não precisa sempre usar a corda inteira, tá? Eu geralmente corto um pedaço, né? É difícil falar o tanto que eu corto, porque dependendo da corda que você tem, esse tamanho da corda é diferente, tá? Mas eu, por exemplo, eu tenho uma medida muito fixa pra mim, certo? Eu coloco o ioiô no chão, certo? E vejo aqui que pra mim a corda deve ficar um pouco abaixo do umbigo, certo? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta da corda mais aqui em cima, tem gente que gosta da corda exatamente na altura do umbigo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tá? Vai depender da altura da pessoa, mas o que importante é tenha um tamanho de corda fixo que você saiba, ó, o tamanho de corda que eu gosto é esse, certo? Então eu sugiro muito que você gaste algum tempo aí, gaste algumas cordas para testar e ver qual que é o tamanho de corda ideal para você. Hoje eu digo que um pouco mais de corda, mais ou menos, sei lá, 5 centímetros a mais de corda já ia fazer uma grande diferença aqui quando eu fosse jogar e fazer minhas manobrinhas, tá? Porque você tem um tamanho de corda que é ideal para você, tá? Então eu sugiro muito que você sempre preste atenção no tamanho da corda. E isso nos leva à dica de número 4, materiais de substituição. Eu falei aqui de ter cordas de reposição, porque cordas são a coisa mais importante, tá? É importante você ter um ioiô de rolamento que seja não responsivo para você evoluir, mas ter várias cordas é importante. Eu costumava ter o erro enorme de deixar a corda envelhecer até arrebentar, né? E daí quando eu jogava com outra corda, eu percebia a diferença enorme que isso dava. Então é importante você trocar de corda com regularidade. E não só cordas, tá, pessoal? Por exemplo, ter um rolamento de reserva, que eu acho importante, porque de vez em quando o rolamento trave, você não consegue mais jogar. Ter aqui o sistema de retorno de reserva, porque às vezes aqui acaba escapando e sem isso você não consegue jogar. Então, ter coisas de reserva ajuda muito. Às vezes eu perdia essa borrachinha aqui, né, que é o pad de retorno, e eu ficava semanas sem jogar até eu conseguir, né? E isso cai naquele problema lá na primeira dica que eu dei pra vocês, né? De praticar com regularidade, não ficar muito tempo sem jogar. Então ter coisas de reserva, ter cordas, ter rolamento de reserva, ter pads de retorno de reserva vão te ajudar, porque daí você não vai ficar travado, né? Se der algum problema você vai lá e troca e bola pra frente. Dica número 5, e essa é bem importante, o pessoal costuma negligenciar bastante. Aprenda as manobras básicas com o ioiô. Como assim? Eu acho importante você dominar, por exemplo, manobras como trapézio, manobras como double or nothing, manobras como trapézio e meio, né? Manobras como trapézio e seu irmão, manobras como o próprio bind, né? Manobras como split atom, certo? Algumas manobrinhas aqui frontais. Eu acho importante vocês darem uma atenção grande nisso, porque querendo ou não, é a base do ioiô. Tá? Tem muita gente que não sabe fazer essas manobras que eu tô falando e já quer partir logo para uma manobra assim. Daí lógico que vai ter muita dificuldade, lógico que não vai conseguir acertar, vai ficar frustrado, porque essa pessoa ela tá pulando alguns degraus a mais do que deve. Então não subestimem as manobras básicas, tá? Dedique um tempinho para aprender essas manobras, tá? Essas manobras que são assim mais simples, que às vezes até não são tão interessantes assim para quem tá tentando aprender, tá? Antes de partir para uma manobra mais avançada que é mais difícil, tá? Então eu sugiro muito que vocês sempre foquem nessas manobras mais iniciais sempre. E isso nos leva à dica de número 6. Use e abuse de tutoriais. Videotutoriais são, eu acredito, uma das melhores formas, se não a melhor forma de você evoluir. Eu, particularmente, quando estava jogando e começando a jogar, eu consumia muitos e muitos vídeos, né, da Timeless, né, que por sinal eu vou até deixar o link aqui na descrição, né, tem muitos tutoriais lá. E claro, você pode acompanhar os nossos tutoriais que a gente está fazendo, os que a gente já fez, os que a gente ainda vai fazer, certo? Para você aprender as manobras, tá? E aquilo que eu falei na dica anterior, né? Dá uma prioridade nessas manobras mais simples, não vá tentando direto a manobra mais difícil, achando que você vai conseguir numa boa, porque não vai. Para você evoluir mesmo no ioiô é questão de tempo, é semanas, meses, é uma coisa a longo prazo para você dizer que você realmente está bom no ioiô, tá? É praticar um pouco todo dia, como eu falei na dica 1, certo? Aprender as manobras mais básicas e só então tentar as manobras um pouco mais avançadas para você não ficar tão travado. E isso está muito ligado à nossa dica de número 7. Se não deu, volte depois. Como assim? Imagina que você acorda e fala, hoje é o dia de eu aprender essa manobra aqui, certo? É natural, é extremamente normal as pessoas terem mais dificuldade em umas manobras, mais facilidade em outras. Eu vou dar meu exemplo. Eu não tive muita dificuldade em aprender essa manobra aqui, que é o Siasik. Muita gente tem, mas eu até que não tive tanto. Mas eu tive dificuldade numa manobra que era até mais fácil que essa, que era o Wrist Mount. Eu aprendi isso aqui depois, tá? E é natural as pessoas terem facilidade em algumas manobras e dificuldade em outras. Então, se você está tentando aprender essa manobra aqui e você não está conseguindo, não está saindo, tudo bem,
tá? Se você tentou e viu que não tá saindo, tudo bem, volte outro dia. Por que eu digo isso? Porque já aconteceu comigo de eu estar com muita dificuldade em fazer uma manobra e eu desistir dela e voltar, sei lá, só semanas, meses depois, falei, vamos tentar de novo. E daí você tenta de novo e acaba tendo mais facilidade, acaba conseguindo fazer as suas manobras. Por exemplo, essa daqui é uma que eu tenho muita dificuldade, que é o Iron Whip, certo? Só que depois de um tempo que eu nunca conseguia, eu passei a acertar com mais frequência. Um belo dia eu decidi tentar de novo e saiu, começou a sair. Então eu tenho muito disso, eu acho que as pessoas têm muito disso, de às vezes ficar travado numa manobra, né, e depois de um tempo começar a pegar o jeito dela. Então se não deu, volte depois. Se você está tentando muito aprender uma manobra e não está saindo, tá? Às vezes dá uma pausa, vai tentar aprender outra coisa, né, dessas manobras mais iniciais, e depois você volta e tenta aprender, porque dependendo do dia acaba saindo com mais facilidade. Dica número 8, e essa é muito importante. Una coisas que você já sabe fazer. Como assim? Imagina que você é uma pessoa que aprendeu essa manobra aqui, certo? E logo depois você aprendeu essa manobra aqui. Uma forma muito boa de evoluir, que você sente que está evoluindo, é criar combos, né? Então, ao invés de você fazer essa manobra aqui, beleza, daí você vai jogar de novo e fazer essa manobra, por que não unir as duas coisas? Como assim? De repente você faz isso, de repente você descobre um jeito de jogar o ioiô para essa corda, de repente você faz isso aqui e opa, você caiu numa outra manobra, certo? Então, você já sabia fazer isso aqui, você já sabia fazer isso aqui e você decidiu unir isso com isso. É uma forma que você tem de evoluir, que você sente que você está evoluindo, que é criar combos, criar manobras que você... criar combos a partir de manobras que você já sabe. Então, de novo, você sabe fazer o trapézio, você sabe fazer isso aqui e você sabe fazer aquela outra que eu acabei de mostrar. Por que não unir as duas coisas numa mesma jogada? Tá? É uma forma que eu, pelo menos, sinto que eu estou evoluindo toda vez que eu consigo unir coisas que eu já sei. Eu não tenho nada novo, às vezes, num combo, né? Mas eu estou unindo coisas que eu sabia fazer separadamente. Então, minha dica muito importante é sempre que você se sentir meio travado, assim, caramba, parece que eu não estou aprendendo nada, parece que eu não estou evoluindo, pegue as coisas que você já sabe fazer e tente unir elas. Por exemplo, eu sei fazer essa manobra aqui, que é cair o ioiô 2 vezes na mesma corda. E eu sei fazer isso daqui. Por que a gente não mistura essas ideias? Como assim? Faz isso e depois faz o ioiô cair 2 vezes na mesma corda, né? São essencialmente coisas que eu já sei fazer. Então, unir isso, né, vai ajudar muito você a evoluir, a ter novas ideias e até de repente criar suas próprias manobras a partir de elementos e coisas que você já sabe fazer. Dica número 9. Assista freestyles e monte freestyles. Essa é uma dica que vai funcionar um pouco melhor para quem realmente está interessado em, de repente, competir no campeonato brasileiro, competir no campeonato regional, né? Ou simplesmente evoluir também, tá? Eu acho que isso é bem interessante. Eu tinha muito costume de assistir vídeos de campeonato mundial, campeonato brasileiro, campeonato japonês, né? Eu ia lá, pesquisava no YouTube, assistia e de vez em quando, bem de vez em quando, acontecia de eu ver uma manobra e pensar, talvez eu consiga fazer isso. Eu vou dar um exemplo próprio meu. Eu não sei qual é o nome dessa manobra aqui, mas eu vi um cara fazendo, eu falei, acho que eu consigo fazer também. E foi assim que eu tentei e aprendi. Então assistir freestyles, né, de campeão brasileiro, de campeonato brasileiro, campeonato estadual, de repente, vai ajudar você, de repente, a ter alguma ideia, né, de copiar mesmo ou aprender a fazer alguma coisa parecida com alguma coisa que você vê nos vídeos. E também montar freestyle. Isso, como eu falei para vocês, vai funcionar mais, vai fazer mais sentido para quem tem, de repente, interesse em competir, mas é uma coisa que eu gostava de fazer e eu acho que me ajudou muito. Montar freestyles mesmo quando não tem campeonato à vista. Então, às vezes, tinha um jogador que eu via e eu falava, nossa, que música legal, eu vou tentar jogar com essa música e ver o que sai. Então, ao invés de simplesmente botar a música e ficar só jogando, eu tentava montar alguma coisa, uma sequência de manobras, às vezes respeitando ali o ritmo da música. Mesmo que você não chegue aos pés desse jogador que você está vendo ali o freestyle, eu acho legal você dar uma brincada com isso e tentar montar uma apresentação, tá? Porque isso vai te ajudar e, querendo ou não, vai acabar te preparando para quando você for competir num campeonato mesmo. Um canal que eu gosto muito da ideia, que eu vivia acompanhando, até hoje acompanho, é o 44 Records, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Muitas vezes eu via uma apresentação de algum jogador, um freestyle, eu gostava pra caramba, eu gostava da música, e nesse canal aí tem muitas músicas que jogadores usaram em campeonatos. Então você pode pegar o vídeo, né, ou a música, em que seja, e daí você competir exatamente com aquela música, né, você apresentar, montar uma apresentação pra você mesmo, né, com essa música. Eu acho que isso ajuda você a ganhar consistência, ou seja, a você aprender a não errar, a errar menos, e também você descobrir o que você tá com mais dificuldade.
Opa, às vezes você acha que você domina uma manobra, mas você vai testar ela várias vezes, né, montando uma apresentação, e você percebe que ela não tá tão dominada assim, e você precisa praticar mais ela. Então, assistir freestyles para você pegar alguma ideia que você possa usar e também praticar freestyles, né, mesmo quando não tem um campeonato à vista, é uma coisa que eu acho bem legal, né, que vai ajudar você a evoluir. Dica de número 10. Não se limite à modalidade 1A. O que eu quero dizer com isso? Na medida em que você for avançando e aprender ali as manobras básicas, você vai perceber que tem gente que joga outras modalidades. Eu vou dar um exemplo aqui com a categoria 5A, tá? Que a corda não fica presa no dedo, né? A corda não fica presa no dedo e sim num contrapeso. Por vários anos, pessoal, por vários anos, eu jogava apenas a categoria 1A. E eu pensava assim, nossa, o resto é super complicado, é muito difícil. Eu nunca na minha vida inteira vou tentar praticar essas modalidades, porque o meu negócio mesmo é a categoria 1A, é jogar com o ioiô só aqui e fazer esse tipo de manobra. Bom, anos depois eu competi, eu ganhei o Campeonato Brasileiro nessa categoria aqui, eu já ganhei o Campeonato Brasileiro na categoria com 2 ioiôs também. E de novo, por anos eu ficava com esse bloqueio de, nossa, isso é muito difícil, eu não vou tentar, não é pra mim. Mas eu sugiro muito que você, principalmente que você que tá se sentindo meio travado, tipo, nossa, parece que eu não tô aprendendo nada aqui na modalidade 1A, parece que eu não tô conseguindo evoluir. Eu sugiro muito, pessoal, que vocês deem uma praticada, tente, né, outras modalidades. Por exemplo, a 5A, né, que é usar algum tipo de contrapeso, né, e você de repente pode descobrir que, até que girar o negocinho aqui enquanto eu jogo com o ioiô, não é uma coisa tão difícil assim, e até que dá para sair alguma manobrinha. Então, pessoal, eu sugiro muito que vocês pratiquem isso, né? Eu tenho muito isso. Às vezes eu me sinto travado na categoria 1A, fico semanas sem aprender nada, isso é normal, eu acho. E daí eu falo, vamos tentar outra coisa, outra modalidade, para ver se a gente evolui, pelo menos em outra modalidade, tá? E no fim, muitas vezes isso acaba sendo proveitoso, tá? Então você não se sente tão estagnado quando você tenta aprender mais de uma modalidade. Então, a partir do momento que você pega ali a base, né, algumas manobrinhas da categoria 1A, se você tiver de repente o ioiô específico para jogar 2A, o ioiô específico para jogar 4A, algum contrapeso para você usar na categoria 5A, ou tiver 2 ioiôs que você consiga jogar na categoria 3A, eu aconselho, porque por mais que realmente pareça bem difícil no começo, você pode acabar, digamos assim, gostando, se achando e até que evoluindo um bocado nessas outras modalidades também. Então, pessoal, essas são as minhas 10 dicas que eu acho que podem ajudar vocês a evoluírem. Seja você uma pessoa que quer ganhar o campeonato mundial no futuro, seja você uma pessoa que está começando agora e quer simplesmente aprender umas manobrinhas, né? Seja você uma pessoa que quer aprender combos e manobras mais difíceis, mesmo que você não queira de repente competir ou coisa do tipo, para todo mundo que simplesmente quer evoluir e melhorar no ioiô, aprender mais coisas, que é algo muito legal que eu sempre recomendo, tá? Essas são as minhas dicas que eu, ao longo desses mais de 10 anos, gostaria de ter tido lá no começo, né, mas que eu só fui descobrir com a prática e que eu acho que são aqui relevantes, tá? Bem relevantes para vocês aprenderem e evoluírem, tá legal, pessoal? Então, por esse vídeo era isso, espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se gostou e não está inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ajude o Falando de Ioiô a crescer, tá legal? E a gente tá postando aqui vídeo novo todas as semanas, né, e você não vai querer perder e ficar de fora, tá legal? Então, por esse vídeo a gente fica por aqui, meu muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, e a gente se vê, é claro, nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!